Oi, gente, tudo bem com vocês? A palavra de hoje fica no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 a seguir, tá? A casa construída sobre a rocha. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Essa palavra é muito conhecida, né? Que nós temos que... Essa casa aqui é uma casa espiritual. E a casa espiritual somos nós, né? Nós temos que, como ele falou, que era para obedecer, né? Ele falou, tem que fazer o que eu digo, né? E não fazer o que digo. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Porque quando a gente vive a palavra de Deus, a gente tem autoridade. Falar é uma coisa, viver é outra. Viver, muitas vezes, exige sacrifício do ser humano, para você ver a palavra de Deus. Porque o caminho com o Senhor, ele é estreito. A porta de Deus, ela é estreita. Mas, quando a gente faz a nossa casa, como ele falou aqui, e pôs os alicerces, quando a gente faz uma casa com alicerce, com ferro, quem já construiu casa sabe, né? Ela tem o quê? Ela tem estrutura, ela tem coluna, ela suporta, né? Ela não vai, a casa não vai cair quando vier uma chuva. Tô falando, uma casa mesmo, tô falando uma casa material. Quando tem aquela chuva, a casa suporta. Se for uma chuva forte, mesmo que seja uma chuva forte, a casa suporta porque ela tem alicerce. Os alicerces seguram a casa, as paredes, né? E a casa não cai. Num reino espiritual também, como ele falou de cavar, a gente tem que ter profundidade com Deus, né? Para ter profundidade, a gente tem que procurar, tem que orar, tem que fazer a vontade de Deus, tem que perguntar ao Senhor o que mais falta, Deus. O que mais falta para mim ter profundidade contigo? A nossa casa espiritual, o homem não vê, muitas vezes. Mas a nossa casa espiritual, quem mora na nossa casa é Jesus. Jesus mora na nossa casa. E para Deus morar na nossa casa tem que estar limpa. Deus gosta de uma casa limpa, limpeza, organizada. O reino do Senhor é organizado. O reino do Senhor Jesus, ele é organizado. Ele tem ordem, ele tem decência. O reino do Senhor. E dentro de você, o seu corpo é uma casa. E para Deus morar dentro de você, você tem que estar com a sua casa em ordem, né? Você tem que confessar seus pecados a Deus e mudar sua forma de viver, né? E aí a sua casa estará sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. A rocha é Deus. E a sua casa não vai cair. Quando a tempestade vier, quando vier a prova, a tribulação espiritual, sua casa não vai cair.
A sua vida não vai desmoronar. Seu ministério não vai desmoronar, seu ministério espiritual. Mas o que ouve e não o pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A gente sabe que quando a gente faz uma casa, como tá falando sobre casa, né? Uma casa na terra, claro que a casa não vai ter estrutura, né? Então, a terra, ele pode simbolizar, como ele tá falando aqui, ouve e não pratica, quer dizer o quê? Que a gente é o quê? Desobediente, né? Então, a terra pode ser o quê? O pecado. A terra pode ser a mentira. O mal que as pessoas praticam, né? Elas escutam a palavra de Deus, mas elas não fazem o que é certo. Elas dizem que são casa de Deus, mas elas não são casa de Deus. Deus não mora em templos sujos. E em templos sujos, Deus não mora. Para Deus morar dentro da gente, a gente tem que ter uma casa espiritual em ordem. E foi grande a ruína daquela casa. É o que acontece com muitas pessoas. Tem gente que desvia, né? A gente sabe. E quando ela vai pro mundo, que ela se afasta do Senhor, entram outros demônios na vida daquela pessoa. As pessoas fazem até o que não faziam antes. Tem gente que quando desvia, vai fazer coisas terríveis. Que quando aquela pessoa estava no mundo, ela não fez. Por quê? Porque o inimigo é sujo. E quando a pessoa dá brecha para o Satanás, o diabo gosta. O diabo faz de tudo para destruir aquela casa, né? Que é o corpo da pessoa, aquela vida, né? Que nós possamos ser, como o Senhor disse, escutar e fazer, né? Que nós sejamos obedientes e que nós sejamos casas, que não sejamos casas surdas, que nós sejamos casas inteligentes, né? Que nós somos casa de Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente resiste a tudo, espiritualmente falando, né? Que Jesus nos protege, nos ajuda, nos guarda. Deus é fiel, né? Essa foi a palavra de hoje, fica no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Comente, versículo 46 a seguir, né? Comente, se inscreva, deixe seu like. Até a próxima.